Boa noite a todas e todos. Eu sou Leonardo Máximo, coordenador do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, do IBDD, em Minas Gerais, e a gente hoje vai bater mais um papo, a gente vai continuar com o nosso projeto de lives aqui da nossa coluna Jusdesportiva, como a gente tem feito aí ao longo desse ano todo, né? Eu saúdo a todo mundo que está na audiência, aos amigos, às amigas, conselheiros, conselheiras, diretores, diretoras, coordenadores, coordenadoras e, claro, membros e membras afiliados ao IBDD, como também a nossa audiência em geral. Hoje à noite a gente vai ter uma conversa muito especial sobre um tema muito relevante. Nós vamos receber aqui o Dr. Rafael Pitombo, que é, claro, membro afiliado e autor do artigo publicado na coluna Jusdesportiva do IBDD. Lembrando, né, as lives estão inseridas no projeto da coluna, né? Então, 2 vezes por semana, segundas e quartas, a gente tem a publicação de artigos inéditos, sempre com algum tema de relevância no direito desportivo, nos negócios do esporte. E nas terças e quintas, então, nós temos a live com o autor ou a autora do texto, sempre um membro ou membra afiliado ao IBDD, ou seja, para publicar na coluna e fazer a live tem que ser membro e membra do IBDD. E eu não canso de me falar da importância de ser membro e membra do IBDD, porque a gente tem aí uma série de vantagens, de importâncias institucionais ao fomentar e fortalecer o Instituto. Então a gente tem a publicação das colunas às segundas e quartas, e terças e quintas a gente tem esse espaço super bacana, descontraído, porém cheio de conteúdo, em que a gente discute a coluna que foi escrita. Eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se o Dr. Rafael já está conosco, daqui a pouquinho muito provavelmente ele vai entrar. O tema de hoje, já vou adiantando aqui o título, é um tema muito importante que todo mundo que está no direito esportivo tem algum interesse, no qual todo mundo que está no direito esportivo tem algum interesse. Basicamente o título do artigo é: o TPO pode voltar. A discussão acerca da proibição volta à baila durante a pandemia. O Rafael está aqui conosco, eu vou colocar ele na conversa para a gente fazer todo mundo junto. Vamos lá. Adicionando aqui o Rafael na nossa conversa. Daqui a pouquinho ele vai aceitar. Prontinho. Olá, tá aqui boa noite a todos. Boa noite. Tudo Tudo jóia? bom, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Rafa, Sempre bem-vindo. prazer em estar participando. É uma alegria ter você aqui com a gente. O Rafael, obviamente, é uma pessoa muito atuante, pessoal, no universo do direito esportivo. Ele é advogado, ele é sócio-diretor da R. Pitombo Advogados, ele é, claro, membro afiliado ao IBDD, ele é um auditor do Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol na Bahia, e ele é especialista em negócios no esporte e direito esportivo pelo CEDIM. Aliás, é uma grande alegria ter o Rafa aqui, porque ele foi aluno nosso lá na pós-graduação que eu coordeno, lá no CEDIM, justamente em negócios do esporte, direito esportivo. Então, obviamente, é uma grande alegria quando a gente vê as crias da gente aí pelo mundo produzindo coisas incríveis. Rafael é super atuante na OAB da Bahia, né, Rafa? Tendo, em geral, essa ideia de fomentar, de desenvolver o direito esportivo em vários cantos do país e tal. Então, Rafa, muitíssimo bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Léo. Mais uma vez aí, somente a agradecer, né? Estava comentando com os amigos hoje que eu ia fazer uma live com você e que eu ia colocar isso no meu currículo. Porque só o IBDD proporciona isso a gente, né? A gente aí que está há menos tempo que vocês na seara do direito esportivo, nessa labuta aí, e já tendo a oportunidade de estar participando, de estar fazendo esse tipo de encontro, e mais do que conversando, né, aprendendo. A iniciativa do IBDD, muito, muito boa mesmo. Deixar os parabéns aí para todo o pessoal, em nome de Leonardo Andreotti, né, que é o nosso presidente. Tivemos, ao longo do ano, aí, várias lives, vários artigos de diversos temas aí, interessantíssimos, né? E aí agora chegou a nossa vez. Fiquei muito, muito feliz mesmo de estar podendo participar com você, pela nossa proximidade, pela nossa amizade aí que decorre da pós. E aí vamos falar um pouco aí de futebol, falar aí de direito esportivo, falar de TPO, né? Maravilha, Rafa, maravilha. Você é super bem-vindo. Você apontou uma coisa que de fato é muito relevante. O IBDD é esse espaço de uma construção coletiva do conhecimento. É um espaço aberto a todo mundo que quer virar membro ou membro afiliado. É só se afiliar.
E uma vez estando no guarda-chuva do IBDD, justamente tem esse espaço aqui para publicação de coluna, para fazer essa live, enfim, para a gente bater esse papo e para a gente construir junto, né? Eu sempre digo isso, que o direito esportivo talvez seja o ramo mais dinâmico do direito mesmo. Ele está muito atento à transformação do fenômeno econômico, à transformação do fenômeno social. Então, ele precisa responder rapidamente a essas demandas, né? E ele lida com um fenômeno sociocultural que é de uma importância inigualável na humanidade, que é o esporte. Ou seja, a manifestação do esporte enquanto negócio, enquanto fenômeno também econômico e, portanto, demanda uma regulação jurídica, uma boa regulação jurídica. Isso dito, o nosso tema de hoje, inclusive, tem muito a ver justamente com essa manifestação econômico-financeira, né, essa manifestação de cunho patrimonial, que justamente nós vamos conversar um pouco sobre direitos econômicos. O Rafael escreveu um artigo que é: o TPO pode voltar. A discussão acerca da proibição volta à baila durante a pandemia. Então, claro, é um artigo sobre direitos econômicos e sobre a proibição do partilhamento de direitos econômicos que a gente tem vigente hoje. Então, Rafa, para a gente começar, até para ir esquentando, né? Claro que muita gente aqui conhece o assunto, mas também tem gente que não conhece. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre direitos econômicos e sobre TPO e sobre proibição do TPO. Vamos dar uma situada histórico-jurídica para que a gente possa, a partir daí, tirar o máximo de proveito da nossa conversa. Então, é isso aí, Léo. Vamos lá, e inclusive alguns colegas, né, que não são tão atuantes no direito esportivo, mas são curiosos, já vieram me perguntando o que seria o TPO, e eu falei que a gente iria iniciar dessa forma. Obviamente que temos aqui vários colegas aqui do IBDD que, inclusive, sabem até mais que a gente, mas para quem não sabe... Mais do que eu, com certeza. Modéstia sempre, né? O TPO, né, é uma sigla em inglês, né, que significa Third Party Ownership, né, que na tradução literal quer dizer propriedade de terceiros. E no contexto do futebol, né, isso é linkado, isso é ligado à participação de terceiros nos direitos econômicos dos atletas de futebol. A FIFA, né, sempre com sua entre aspas, mania, né, regulatória, sempre viu essa prática com um certo receio por conta da possibilidade desses terceiros estarem influenciando no aspecto desportivo, no andamento dos clubes, enfim, na vida não só dos atletas, mas no futuro dos clubes também, afora a questão econômica. Isso para ela nunca soou muito bom, porque a FIFA ela não gosta de intervenção no seu negócio, no seu jogo, que é o futebol. Então, assim, pensando nisso, né, lá em 2007, antes do artigo 18-T, que prevê a proibição do TPO, a gente teve o 18-bis, que começou a ensaiar uma proibição no sentido de impedir a influência de terceiros nessas relações. Contudo, a FIFA viu que isso aí não estava dando tanto efeito, porque esse fatiamento de direitos econômicos e essa intervenção, né, essa influência, ela estava efetivamente acontecendo. E em 2014 ela veio a decidir, né, uma decisão que pegou aí o mercado de surpresa, veio decidir pela proibição total de terceiros terem participação em direitos econômicos de atleta. É bom a gente recordar, né, que foi um caso emblemático que, inclusive, dizem que foi o que gerou ou se não gerou, né, mas pelo menos foi o estopim ali para ocasionar essa proibição, que é o caso, né, emblemático do Tevez do Mascherano, né, a MSI, né, com Kia Jorabichian ali, um grupo potente, né, que pegou ali dois atletas promissores da Argentina na época, jovens atletas, né, que teriam condição, tanto é que o fizeram depois, de desembarcar em qualquer clube europeu, eram jogadores em nível de seleção, e esses jogadores vieram para o Corinthians aqui, né, que é um clube grande, mas que a gente sabe que não tem um potencial econômico para isso. Não só Tevez e Mascherano naquele time do Corinthians, mas diversos outros jogadores, né, o Corinthians realmente montou um grande time, e ali a gente sabia que a MSI estava por trás, investindo naqueles atletas, né, com participação de direitos econômicos.
logo após a temporada no Corinthians, esses jogadores foram para o West Ham da Inglaterra, né? E aí, lá, assim, a gente viu efetivamente mesmo a influência do grupo perante o clube. Os jogadores foram colocados lá mesmo com proposta de outros clubes. Então, eles iriam para onde os empresários assim determinassem, quem estava investindo assim determinasse. E isso, naturalmente, e aqui a gente não quer dizer que não seja verdade, é verdade, realmente isso aí influencia no jogo. Influencia no andamento do jogo a partir do momento que o clube, que é quem fomenta o esporte, quem forma o atleta, e é aquele que mais merece ter o retorno, né, das negociações, acabou ficando vulnerável nessa relação. Essa construção de TPO ela aconteceu muito aqui na América do Sul, né? Porque são clubes que têm um potencial financeiro menor, em mercados menos favorecidos da Europa, como Portugal, Grécia. A gente via muito a realização desse tipo de operação e, enfim, ela foi proibida, né? Então, isso aí mexeu com o mercado, meio que engessou-se, né? Inclusive, tem estudos, Léo estava pesquisando, do ano após a proibição do TPO, de aumento das transferências internacionais, ou seja, os clubes sul-americanos mais vulneráveis, né, naturalmente, começaram a ceder mais facilmente seus atletas. Aqui em 2014 a gente teve o caso Neymar, um caso emblemático aqui. Acho que nunca na história um jogador tinha ganhado uma remuneração maior do que R$1 milhão e aquilo aconteceu. O Neymar ainda ficou muito tempo. Se isso fosse nos tempos de hoje, com certeza ele já teria desembarcado em outro clube europeu com muito maior uma antecedência, né? A gente tem acompanhado o futebol aí e a gente vê que não raro, se acompanhar o Flamengo, por exemplo, a quantidade de atletas até 20 anos que foram negociados ultimamente é absurda, né? E olha que a gente não está falando de atletas, por exemplo, titulares de seleção brasileira, atletas, óbvio que são atletas em alto nível, mas não são Neymares da vida, né? Não são nível ali top maior, né? Sim, Rafa. Esse movimento, na verdade, a nossa percepção é a seguinte: desde 2004, na verdade, a FIFA já estava vindo como exigência que os membros, né, ou seja, associações, as federações e as confederações, elas se certificassem que os clubes pudessem tomar as decisões relativas à relação entre clube e atleta de maneira absolutamente autônoma. Né? Mas eu estou de acordo com você, realmente a questão do Tevez Mascherano, ela trouxe a realidade do TPO e o tamanho da influência do TPO, ela trouxe isso à tona de uma maneira muito, muito patente, muito agressiva, né? E chamou muita atenção. Tem uma coisa que eu sempre falo sobre a FIFA, e que eu vou continuar falando: a FIFA é extremamente reativa. A FIFA, ela observa certas circunstâncias no mercado, ela meio que se apavora e toma decisões. Algumas certas, outras que eu não considero tão adequadas. Né? A gente até estava falando esses dias sobre, só para fazer um paralelo, sobre essa nova regulação da FIFA sobre agentes, e a gente sabe que uma das principais razões para a FIFA ter feito essa nova regulação foi por causa da transferência do Paul Pogba para o Manchester, né? Na qual o Mino Raiola ganhou uma fortuna. Então, da mesma maneira, com o caso Tevez Mascherano, a FIFA veio de uma forma reativa, observando o que estava acontecendo, e aí os movimentos começaram, né? Você vê que em 2011, o 18 bis do RSTP ele foi incorporado pela Lei Pelé. Né? Então, quando chegou a 12.395, ela alterou a Lei Pelé para incorporar o 18 bis. Em 2013, o Gianni Infantino ele era secretário-geral da UEFA, na época, e ele justamente pediu pela proibição do TPO. E aí chegou em 2014, o próprio FIFPro pediu o banimento do TPO sob o argumento de que ele causava uma série de danos à integridade do futebol. E ainda hoje, a postura da FIFPro é uma postura contrária ao TPO, o que, de certa forma, me surpreende. Porque se você pensa que o TPO é uma forma de financiamento dos clubes, e um clube saudável financeiramente, dentre outras coisas, não vai ser inadimplente com o salário do atleta, eu acho curioso que a FIFPro ela tem essa postura contrária ao TPO. Isso sempre me soa curioso. Eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente aqui no nosso papo.
Foi até pertinente você tocar nesse assunto da FIFA, porque recentemente no workshop Direito de Futebol promovido pela CBF Academy, a qual você estava até mediando, estava ali a Alessandra Gomes, né, e o Emílio Garcia Silvério, e eu fiz essa pergunta a eles com relação à volta do TPO, a questão da pandemia, se não seria uma alternativa, né? E eu senti que o Emílio ainda ficou mais vacilante, mas a Alessandra ela foi muito veemente e senti até um quê de irritação nela quando ela responde que achava que não, porque o TPO nunca foi solução para nada. Entendeu? Então, assim, você já sente da própria instituição que defende os atletas uma resistência em relação a isso. E, como você falou, é algo que a gente não entende muito, porque se o clube está saudável e se o clube, inclusive, ele tem condição de um melhor negócio para o atleta, isso reverte de volta para o atleta. Muitas vezes você sai por um valor menor, mas poderia sair mais valorizado. Isso por conta de um financiamento. É óbvio, Léo, também que a gente tem que destacar aqui as práticas predatórias do TPO. A gente não pode fechar os olhos para isso, porque realmente existe e é maléfico ao jogo, é maléfico ao mercado e é maléfico, consequentemente, ao espetáculo. Mas imagine se tudo que for ruim para alguma coisa a gente proibir. A gente, como você falou, a FIFA tem uma resistência, teve uma reação com relação aos agentes. Imagine se fosse proibida a atividade do agente, que é de suma importância para o futebol, ao invés de ser regulada, que é o que a FIFA está procurando fazer agora. Então, assim, a nossa defesa em relação ao retorno do TPO, para deixar claro, não é que aquele atleta ali, como acontecia, tinha atleta que tinha um fatiamento de tal forma que ele tinha mais de 100% de direitos econômicos fatiados entre vários empresários. E aí você acaba deixando o clube numa situação realmente de vulnerabilidade. Não é isso que a gente defende, né? Algo regulado, algo que venha realmente para somar e com limites, com punições, porque, por outro lado, também, a gente não vê frequentemente as punições a esse tipo de prática, porque elas continuam, elas existem, né? Eu vou querer saber mais disso de você. Realmente, assim, eu concordo com você. O TPO ele teve alguns aspectos negativos, alguns aspectos pouco rígidos na condução, né? Então, você tinha, por exemplo, algumas cláusulas ali naqueles contratos de TPO, principalmente feita por grandes grupos como a Doyen, por exemplo, que eram cláusulas complexas de você administrar enquanto entidade de prática desportiva. Então, você tinha, por exemplo, a cláusula de gatilho, né? Ou seja, se o clube recebesse uma oferta pelo jogador em um determinado valor, ele era obrigado ou a vender, independente se ele queria ou não vender, ou a pagar para o investidor a parte dele. Por outro lado, se o clube recebesse uma oferta no valor menor do que aquele que o investidor queria, ele não poderia vender sem ter a anuência do investidor, ou seja, de fato, uma série de interferências nas decisões esportivas. Mas tinha uma cláusula que a gente chamava de put option, que dizia o seguinte: caso o clube não venda o atleta até tal data, ele é obrigado a comprar, né, uma recompra, na verdade, né, a parcela do investidor. Então, de fato, essas práticas existiam e algumas delas quebraram clubes, né? Mas a gente sabe pelo menos na minha visão, né, isso aqui é super complexo, mas eu estou aqui, vou bancar minha opinião. Na verdade, embora essa argumentação seja importante, a gente sabe que há outras coisas também por trás do banimento do TPO. Né? Então, eu até queria ouvir você nesse sentido também. Além de tudo, o que te parece que motivou o banimento do TPO? Inclusive, no artigo eu falo, isso é uma percepção que, inclusive, é pública de vários autores, né? E eu compactuo dessa posição, porque é muito mais fácil para os grandes clubes europeus tirarem os jogadores dos mercados inferiores com esses clubes enfraquecidos, sem algum tipo de financiamento. A gente sabe que a realidade do futebol brasileiro é terrível hoje, né? Já vinha agonizando com a pandemia e com o advento da pandemia as coisas ainda tendem a piorar e tendem a piorar mais. Estamos aí sem torcida, patrocínios suspensos, uma série de recursos aí que poderiam chegar para os clubes, né? Que já ainda estavam em situação difícil, agora pioraram. Então,
para os clubes, e isso aí eu mencionei agora há pouco, isso que aconteceu antes da pandemia, quantas transações nós tivemos aí de jovens que sequer completaram 18 anos de idade por cifras expressivas, mas que poderiam talvez ser maiores, poderia não acontecer, esses clubes estariam mantendo esses atletas aqui. E assim, a nossa sorte, e a gente não sabe até quando isso vai acontecer, é que o Brasil produz muito, né? Produz muito atleta de qualidade. Porque se não fosse assim, rapidamente os atletas com 16, 15, 17 anos já estariam aí indo para outros clubes do exterior. Eu acho que, não concordo com você nesse ponto, que talvez não tenha sido o objetivo determinante, mas com certeza um lobby aí dos grandes clubes, um lobby aí da UEFA, né, das grandes confederações, nesse sentido de proibição. E você vê o seguinte, a gente está falando de transferências, né? O Brasil segue sendo, é claro, o maior exportador de atletas do mundo. Em 2019, esse ano é um ano atípico, não dá para a gente comparar e não dá para a gente balizar nada. Mas até então, 2019, o número de transferências vinha crescendo. Havia 8 anos consecutivos, com o Brasil em posição de destaque sempre como o maior exportador de atletas do mundo. Agora, muito curiosamente, de 2018 para 2019, houve uma queda de 20% em valor. Ou seja, o número de transferências continua crescendo e o valor dessas transferências continua caindo, e caiu muito. 20% é muita coisa. Quer dizer, o que é claramente reflexo também de uma questão cambial. Né? Hoje em dia, com cada vez menos euros, você compra mais atletas. Hoje em dia, então, com a Libra 8, nem se fala. Né? Então, essas questões estão sendo verificadas também, ou seja, estamos exportando cada vez mais por cada vez menos, o que também é preocupante enquanto manutenção do nosso negócio. Né? E Rafa, bom, e aí vindo mais para o seu artigo, você está falando então o TPO pode voltar, é um título super sugestivo. O que você quer nos dizer quando você diz que o TPO pode voltar? Do que você está falando especificamente? Na verdade, não é nem para os colegas que nos acompanham entendam, não é uma ousadia, nem uma informação privilegiada que eu tenha da FIFA, muito longe disso, de que existe essa possibilidade. Na verdade, o mercado vem conversando sobre isso, e quando eu falo que ele pode voltar, é que é possível se fazer o retorno do TPO de forma regulada, um TPO de financiamento, um TPO saudável, né? Onde você possa ali perante a FIFA qualificar os investidores, né? Trazer limitações de percentual, onde o investidor ele não possa ter um percentual maior do que o clube. Talvez aí até você tirar os menores desse tipo de operação, justamente para proteger esses jovens atletas, ou seja, uma série de medidas. Inclusive, a FIFA promete aí trazer para o ano que vem a Câmara de Compensação, onde vão passar todas as operações. Isso aí poderia também, esses valores de financiamento, passarem por dentro dessa Câmara para serem fiscalizados, regulados pela instituição, porque a proibição por si só nos sugere o estímulo a você fazer o ilícito. Porque a gente sabe que o mercado ele acaba se amoldando à realidade. E até citando aqui Luciano Brustolini, né, numa aula que a gente teve há algum tempo atrás lá na Pós, e ele falava, né? Então, se alguém quiser fazer TPO com você, se algum clube quiser fazer, aceite correndo. Porque, para contextualizar para os colegas, principalmente aqui na legislação brasileira, não há proibição. É um contrato de cessão de direitos lícito, possível, que vai ser cobrado e vai ser executado e você vai receber judicialmente, se assim o investidor tiver, se assim o clube tiver condição de pagar. Então, é algo que é possível, juridicamente possível fazer. O ruim é para a entidade que está sob o guarda-chuva da FIFA, né? No caso, o clube, né? Que sofrerá as sanções, né? Ou poderá sofrer as sanções decorrentes disso. Então, nosso artigo na verdade, uma reflexão no sentido de que é possível se fazer.
Acompanhei recentemente alguns eventos com o Marcos Mota, que é uma voz atuante aí, né, no âmbito da FIFA. Inclusive, foi voto vencido, né, quando o TPO ele sempre fala isso, né, que foi voto vencido quando se decidiu pela proibição, né, que ele defende a regulamentação, defende o TPO de financiamento. E o Marco sempre fala, né, que a prática ela continua acontecendo. E a partir do momento que você tem a proibição e tem essa prática acontecendo à margem do que a legislação fala, a tendência de que isso seja cada vez pior é maior. Então, é muito melhor a gente regular, muito melhor a gente buscar alternativas, né, de financiamento do futebol, porque eu acho que isso aí só tende a crescer o futebol mundial como um todo. Aí isso reflete, vai acabar refletindo nas câmaras de resolução de disputas da FIFA, porque com clubes mais oxigenados você tem menos demandas de atletas contra clubes. Enfim, é um impacto, uma consequência positiva no mercado, né, que a gente vê que isso sendo feito de forma regulada, de forma... inclusive, uma sugestão até que partiu até de mim, é possível se credenciar bancos para se estar chancelando essas operações, ou seja, se criar realmente, ter a iniciativa, ter a boa vontade, né, de se criar um modelo seguro, e a FIFA é tão boa nisso, em regular, né, tanto é que está preparando um calhamaço aí de novidades aí para os agentes. Ela tem capacidade para isso e é algo que é possível, sim, de acontecer. Assim, eu vejo até a FIFA ela tem essa tendência, essa quase obsessão regulatória, né, essa vontade de controlar, o que é compreensível, por um lado, né? Então, a Clearing House, né, a Câmara de Compensação, que está para ser, segundo a fala do Emílio, né, conosco lá na semana passada, está previsto para a partir de setembro de 2021, ou seja, 10 meses a partir de agora, nós já estamos em novembro. Quer dizer, você tem um órgão que vai criar uma instituição de caráter bancário, já tem inclusive várias instituições bancárias, porque é claro que isso não vai ser dentro da FIFA, né? Ela vai licenciar isso. Então, você já tem uma série de entidades na Europa que já estão se credenciando, já estão fazendo um pré-cadastro, vamos dizer, para poder serem as licenciadas. Então, é claro, do exercício dessa atividade enquanto clearing house, né, enquanto Câmara de Compensação, e a ideia é que por ali passem diversas verbas pagas dentro da indústria do futebol, quer dizer, comissão de agente, mas não só comissão de agente. Mecanismo de solidariedade, training compensation, quer dizer, se você vai criar essa estrutura administrativa gigante para fazer controles financeiros, talvez de fato seria uma boa ideia que esse controle financeiro também contemplasse a esse tipo de prática. De novo, com a ideia de que a Clearing House seja, sobretudo, um órgão que vai trazer transparência para tudo. Né? Então, no caso dos agentes lá, a gente discute muito o seguinte, tá bom, vai trazer transparência. Isso significa que, por exemplo, a inadimplência dos clubes pagando comissão para os agentes, né? Os clubes hoje são devedores contumazes, também vai diminuir. Né? Então, talvez seja, sim, muito interessante a gente pensar na ideia da Clearing House como um dos instrumentos que viabilizasse esse tipo de prática. Né? Inclusive, na Bélgica, já tem uma clearing house funcionando. Ela, por enquanto, está regulando só pagamento de comissão, ela está em caráter super experimental, ela começou agora em julho, mas a ideia é que ela também comece a abarcar mecanismos de solidariedade e training compensation também. E, Rafa, seguindo nossa conversa, você estava falando, eu queria que você desenvolvesse um pouco isso mais, sobre a situação do cenário econômico atual na América Latina. Como é que você está vendo isso hoje? Com tristeza, né, Léo? Eu tinha falado antes, né, América Latina e trazendo aqui principalmente para a nossa realidade do Brasil, a gente vê clubes com sérias dificuldades financeiras que não foram trazidas pela pandemia apenas, né, que não foram inventadas pela pandemia, mas a pandemia aí, entre aspas, foi aquele soco no estômago de quem já estava agonizando, né, meio que o golpe de misericórdia.
Nós vemos grandes clubes aí brasileiros passando por momentos de dificuldade reiterados, sem alguma perspectiva de melhora ou de geração de receita. Vemos aí algumas esperanças com relação a clube empresa para tentar se buscar algum tipo de investimento. E até nisso a gente tem mais uma dificuldade, porque o nosso sistema legislativo ele tem uma dificuldade grande de ser produtivo, de ser proativo, né? Essa discussão do clube empresa já vem aí no Congresso se arrastando. Temos 2 projetos que meio que se traduzem em uma mesma intenção, e esse assunto ele não rende, ele não vai para frente. Não que ele seja a solução para os problemas, né? Porque não adianta também você ter um modelo de gestão sobre empresa e não ter uma gestão responsável, uma gestão equilibrada, né? Isso aí por si só não quer dizer que vai dar certo. Mas a gente vê, por isso o título do artigo, que o fato do TPO voltar a ser liberado, a volta dessa discussão, a volta desse som aí a ecoar, né, principalmente na América Latina, soa como uma boia, né, um colete salva-vidas aí para esses clubes que estão numa dificuldade nesse momento. E, Léo, é importante a gente também citar os casos em que o TPO ele foi produtivo, ele deu certo. Vou citar um caso aqui que eu entendo que foi um negócio lícito e bastante transparente, só que ele foi feito no momento errado. O caso do Arrascaeta com os supermercados BH, ele foi feito depois que a proibição já tinha sido na fase de transição ali, onde a proibição já tinha sido feita pela FIFA. Contudo, eu tive a oportunidade de analisar esse contrato. Você vê que não tem nada nocivo ao clube ali, não tem nenhuma interferência na transferência do jogador ou não transferência do jogador, tanto é que o jogador efetivamente se transferiu por sua vontade mesmo, né? O Cruzeiro nem queria. E o Supermercados BH conseguiu, né, na justiça, penhorar isso do Flamengo, porque o Cruzeiro não tinha sinalizado o pagamento. Então, assim, é um exemplo de uma operação que foi feita, apesar de ter sido feita fora da época, mas foi feita num molde lícito, num molde que não prejudicou o Cruzeiro, num molde que foi bom para aquele investidor, num molde que foi, pelo contrário, além de não ter prejudicado, ela beneficiou, porque o Cruzeiro recebeu mais de 7 milhões de reais pelo percentual do atleta. O jogador poderia não ter virado, poderia ter se machucado e ele poderia ter perdido, ele assumiu aquele risco. Mas, efetivamente, o negócio deu certo, os Supermercados BH ali recebeu, pelo menos judicialmente, tinha uma decisão favorável para se penhorar esse pagamento feito pelo Flamengo, e entendo que é um caso realmente de sucesso do TPO, apesar de ter sido feito fora do prazo, para a gente demonstrar justamente isso, essa possibilidade de que as coisas realmente sendo feitas dentro de uma regulação, dentro de um planejamento, dentro do limite, né? Porque, como eu tinha citado anteriormente, muitas empresas e alguns investidores mesmo se aproveitavam disso para poder controlar o clube, ou então controlar a vida ali do atleta, dizer o que o atleta devia ou não fazer, e realmente isso é o que é nocivo para o futebol, isso que a gente não quer. A gente quer ver o retorno do TPO, principalmente puxando a brasa aqui para o nosso lado do Brasil, né? Porque isso sendo possível, eu acredito que muitos investidores que hoje não têm segurança em fazer esse investimento por conta de todas essas questões de proibição. Hoje você não tem os clubes, na maioria das vezes os grandes, né, de portas abertas para isso por conta das punições que podem sofrer. E aí você fica a parte querendo investir, e aí você vê como isso é ruim para o negócio. Você tem um negócio
que pode ser rentável, que pode ser bom para ambas as partes. Você tem uma pessoa que quer fazer um investimento lícito, regulado, e importante que essas pessoas que vão investir saibam disso, né? Saibam que tem limites, saibam onde estão colocando e como estão colocando o seu dinheiro, que elas terão a limitação até ali, podem ter um lucro sim, mas que o aspecto desportivo sempre vai ter que estar em primeiro lugar. E é difícil a gente conceber, inclusive no nosso dia a dia aqui na atuação, quando instados aqui para dar esse tipo de esclarecimento a investidores e a clubes menores aqui que a gente tem assessoria e tem contato, é difícil para eles entender que o investidor quer colocar um dinheiro lícito e que o clube não pode receber aquele dinheiro simplesmente porque a FIFA proíbe. E aí o que entristece é que a gente vê o justo pagar pelo pecador, né? Quem fez errado, quem fez. E isso aí vale para os agentes também, né? Mino Raiola é a gota no oceano dentre os agentes. Se fosse assim, né, seria muito bom, né, Léo? Você como agente também. Não ia estar ruim, não. 41 milhões de libras ele levou na transferência. Uma negociação em que realmente houve o exagero, houve ali uma prática ruim, a proibição prejudicando o mercado como um todo, né? Sim. Rafa, do que você falou, e muitas coisas, muitas noções extremamente relevantes para nós, elas ressurgem, né? Elas emergem. Uma delas, que é interessantíssimo, que é um tema que não é estranho para nós, direito esportivo, é essa contraposição e como conciliar, a gente não sabe direito ainda, né? Isso é um eterno desafio para nós, o direito transnacional, ou seja, o direito regulamentar, associativo, com os direitos pátrios, né? A FIFA, ela tem mais Estados-membros, mais membros afiliados do que a ONU, ela tem 211 Estados-membros. E, portanto, ela cria ali a sua regulamentação, né, nesse conjunto de direito transnacional que nós viemos a conhecer como Lex Esportiva, que é extremamente relevante para nós, para que a gente tenha aí um corpo médio de regulamentação que possibilite que 211 nações diferentes, com realidades socioeconômicas, culturais e, portanto, jurídicas diferentes, possam dialogar e fazer negócios, mas não é a única, né, a gente sabe disso, não é a única circunstância em que o direito regulamentar associativo transnacional desportivo, ou seja, que a lex desportiva, ela se choca com a legislação nacional. Ou seja, como você muito bem disse, a legislação pátria não coloca nenhum óbice a que você, de fato, realize uma cessão de direitos, de cessão de crédito. Né? Ou seja, sob o prisma da nossa legislação pátria, de fato, a operação é absolutamente lícita. Só que aí nós temos um elemento muito interessante que deve enlouquecer a FIFA, já que ela ama controlar tudo, que é, de um lado, você tem jurisdicionados, clube, atleta, intermediário. Mas o investidor jamais é jurisdicionado. Né? Um banco não é jurisdicionado FIFA, um fundo de investimentos não é um jurisdicionado. Então, isso traz um elemento complicador, porque se alguém se dá mal na história, é sempre o jurisdicionado. E não à toa que os clubes têm medo de fazer, apesar de que continuam fazendo. Né? Então, essa para mim... Com relação a isso, a gente pode pensar, inclusive, em outro detalhe. Se essa norma regulamentadora da FIFA de proibição do TPO, ela não se choca, inclusive, com a nossa própria Constituição, com o nosso artigo 217. Porque se você parte do princípio que o clube tem a sua autonomia de organização e funcionamento, e você encara o TPO como uma operação de crédito financeiro, em que o clube entende que aquilo ali é saudável para a sua administração, saudável para o seu negócio, saudável ilícito dentro da lei nacional. Como a FIFA pode proibir algo que está, em tese, previsto ali na Constituição? Então, aí você vê uma possibilidade, inclusive, de choque entre as normas da FIFA e a própria lei maior nacional, né? Eu confesso que eu não sei se alguém já ousou a questionar isso em algum caso prático, mas é algo para ser levantado também, né? Sim, e olha, você pensa o seguinte, em termos de direito europeu, né? Vamos pensar que a FIFA está na Europa e que os clubes lá estão sob a égide de um direito que é muito suíço, de certa forma, né? Então, na verdade, os questionamentos que houve perante, por exemplo, o Tribunal de Justiça da União Europeia, baseado em critérios como
em princípios como o da liberdade de empresa, por exemplo, geralmente a FIFA, geralmente não, a FIFA sempre se sagrou vencedora em demandas desse tipo. Por quê? De maneira geral, o Tribunal de Funcionamento da União Europeia ele entende que a FIFA, que as entidades reguladoras, né, eles chamam lá de Associations of Undertakings, que são as associações de associações ou associações de empresas, que elas podem trazer medidas restritivas, contanto que elas tenham uma finalidade maior de regular de maneira equitativa determinada circunstância. É claro que isso daí é subjetivo, porque o que é regular de maneira mais equitativa? A FIFA gosta muito das palavras razoabilidade e proporcionalidade, ela utiliza isso em todo o texto legal dela. E, de certa forma, até então, parece que o Tribunal de Justiça da União Europeia está compactuando com esta visão, que esse tipo de regulação é um tipo de regulação, sim, restritivo, você está impondo uma restrição de direitos, então aqui no caso seria a nossa Constituição, no caso da Europa, os princípios importantíssimos da liberdade empresarial, né? A Europa se move muito pela questão da liberdade empresarial, mas, por outro lado, é como se você estivesse colimando um bem maior. Agora, eu até concordo com a tese geral da argumentação, mas tem que ver o bem maior de quem? Né? É o bem maior do clube europeu? Né? Então, aí a gente começa a pensar, bom, é um tribunal europeu que está julgando esse caso. Né? É um tribunal que observa muito o direito suíço, quer dizer, é claro que a gente vai ter vieses de julgamento nisso daí também, até porque nenhuma ciência humana, nenhum ato humano é desprovido de viés. Né? Então, a gente tem de analisar essas coisas com cuidado. Outra coisa que você colocou, e que eu acho que a gente até pode desenvolver um pouco mais, é o seguinte: pelo que eu estou entendendo, você está dizendo que existem bons e maus TPOs. Né? TPOs que são perversos, no sentido de que você talvez vai impor condições demasiadamente penosas e até perigosas para o clube, perigosas até no sentido de ameaçar a sua existência, tamanho prejuízo que o clube pode levar. É o caso das cláusulas de gatilho, de put option, que você coloca o clube numa situação em que ele se torna, de fato, refém daquele investidor a partir do momento em que ele precisa ter a anuência do investidor para vender, ou ele precisa comprar a parte do investidor se ele não vende o jogador até tal data. Né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Como é que é esse TPO bom e o TPO ruim? O que está diferenciando eles? É justamente isso, Léo. Na minha visão, o TPO realmente é ruim, predatório, é aquele que coloca o clube numa situação de vulnerabilidade. Tem clubes que cederam na época que era permitido, né, cederam para investidores 100% do atleta. Aí você para pensar, qual é o maior ativo de um clube de futebol? É o seu atleta, que lá na frente ele vai te dar aquele retorno. Então, se você pensar que você gastou com a formação, que você maturou aquele garoto, que deu toda a estrutura, e na hora de ganhar, o clube vai ficar com nada e o investidor com 100%, porque tão somente ele colocou o dinheiro no momento que o clube estava ali numa situação de necessidade. Então, eu vejo que o TPO predatório ele vai muito nesse sentido de vulnerabilizar o clube, de deixar o clube, como você falou, com essas cláusulas abusivas aí, realmente refém. O atleta ele só vai ser transferido quando o investidor quiser. Se houver uma proposta economicamente melhor para o investidor, você é obrigado a vender. Isso aí vai, inclusive, de encontro à autonomia desportiva dos clubes, né, que é prevista na Constituição. E isso é nocivo para o mercado, porque, nesse caso aí, o dinheiro ele não vai voltar para o futebol. O clube, quando ganha, o dinheiro volta para o clube. Ele volta para suas categorias de base, ele volta para contratar novos jogadores, ele volta para o fortalecimento do clube nas competições, ele volta, consequentemente, indo bem nas competições, ele volta com a possibilidade de premiação. Então, você fortalece o clube, fortalece o mercado e fortalece o futebol do local. E o TPO bom é realmente de financiamento. É o TPO regulado, é o TPO onde você impõe limites ao investidor. Investidor, temos aqui essa possibilidade de investimento para você, mas é desta forma. Você vai ter que aplicar o seu dinheiro numa Câmara de Compensação da FIFA, você não pode investir dinheiro em menores de idade. A gente vê com a gente, pelo regulamento da CBF, a gente não pode receber valor de menores de idade, apesar de poder firmar contrato a partir ali dos 16 anos, quando o atleta tiver contrato profissional. Mas ele não pode receber. Então, uma limitação talvez parecida
com essa. Investidor, você não pode ter mais que o clube, ter percentual maior do que o clube. Você só pode ter, cada empresa só pode ter 3 atletas, 5 atletas, enfim, uma série, Léo, possibilidades e ideias não faltam, né? Eu acho que profissionais Sim. mais gabaritados que eu aí, que estão diretamente ligados aí à FIFA, que tem voz ativa na FIFA, podem contribuir e com certeza estão o fazendo. Agora, uma outra reflexão é que isso aí ele não vai partir da vontade do Brasil, ele não vai partir da vontade do Chile. Se o mercado menos favorecido, não só o sul-americano, mas também o mercado europeu ali de menor investimento, se esses players não se unirem, não se mobilizarem em bloco com relação à FIFA, eu acho difícil o retorno por conta do que falei, né? De quando indaguei o Emílio Garcia Silveiro sobre essa questão do retorno, e já tive a oportunidade de assistir algumas palestras com Érica Montemor também, e ele sempre saindo pela tangente, sempre dizendo que isso aí... A gente sabe que isso vem sendo conversado nos bastidores, mas não vejo isso como uma tendência. Outra coisa que a gente até esqueceu de mencionar foi a questão que a FIFA, no passado, ela deu sinais até de retração, né, com relação a isso, quando permitiu que os atletas podem ser. E isso aí foi... Eu Eu lembro... ia chegar lá, era a minha pergunta final para você, mas manda bala. Conta pra gente como é que é a história agora do atleta poder ter direito econômico. Isso aí eu vou até lembrar de uma aula que eu tive com o Felipe Mourão, né, nosso querido amigo Felipe Mourão. Eu estava presencialmente aí em Minas, numa segunda-feira, e ele explicando, né? Foi o primeiro contato que eu tive com o TPO na vida. Ele explicando ali, né, o que era, o que consistia, o porquê, os porquês, que era proibido e tal. E aí, eu lembro que na aula seguinte, na terça, a primeira coisa que ele... E na própria... De segunda para terça, houve um julgamento em que se decidiu que o jogador poderia ter a participação nos seus próprios direitos, né? E ele começa, nunca esqueça, ele começa a aula falando, olha, lembra aquilo que eu falei sobre TPO e tal, pode esquecer tudo, que mudou tudo de ontem para hoje, né? E foi justamente o que aconteceu, que a partir daquela decisão ali, isso foi incorporado ao regulamento da FIFA e hoje os atletas, eles podem, por motivos óbvios, né, Léo? Eu lembro que a gente até já teve essa discussão juntos, por motivos óbvios. É óbvio que o atleta, na relação clube, atleta, negociação, ele é protagonista, né? Tudo acontece por causa dele, né? Se ele não puder ser dono de si, né? Quem mais vai poder? Aí realmente é complicado. Mas daí também surgem outras reflexões em relação a isso, né? Porque se a gente entende o clube como vulnerável numa relação de TPO mal regulada, imagine o atleta. Quantos contratos de gaveta devem estar sendo feitos entre atletas e investidores, entre atletas e empresários, enfim, o TPO rolando solto aí, de uma forma até mais fácil, porque o atleta, talvez ele nem saiba o que é TPO, ele não saiba o que é, muitos não sabem, né? Principalmente os mais jovens, o que é direito econômico, se ele pode ceder aquilo, e como sempre o principal prejudicado é ele, né? Porque o agente que não é cadastrado, que não é licenciado, ele não vai sofrer punição, o investidor não vai sofrer punição, e o atleta tende a se prejudicar. Isso é uma preocupação grande também. Também, Rafa. Rafa, a gente está chegando aqui no finalzinho, a gente tem mais uns 4 minutinhos. Eu queria que você me falasse assim, papum, na lata. O TPO acabou em 2015? A gente não tem mais TPO? Resolveu o problema? Não resolveu. Tanto é que uma das nossas críticas e uma dos nossos pedidos pelo retorno é justamente isso. Porque se a proibição tivesse sido efetiva realmente, e a gente pudesse abrir a boca e dizer hoje realmente não tem TPO, essa prática é proibida e ninguém faz, talvez até a proibição da FIFA pudesse ter algum tipo de sustentabilidade, né? Ter algum tipo de justificativa. Mas a gente vê
e a gente que está no mercado, que está no dia a dia, desde o grande clube ao pequeno clube, desde o grande investidor ao pequeno investidor. É o caso do Cruzeiro com o Supermercado BH, uma operação milionária que foi feita de uma forma correta, mas fora do prazo já, né? Fora do momento ali. E você vê que quando se quer fazer, se faz. A gente não tem noção da quantidade de contratos de gaveta que existem por aí, prevendo milhares de coisas, algumas vezes boas e por outras vezes ruins também, né, nocivas ao mercado. E é por isso que a gente vê que o caminho é a regulamentação, o caminho é o TPO mesmo de financiamento, é o TPO regulado, é o TPO organizado, é o TPO com punições severas para quem efetivamente está ali descumprindo, né, as regras da FIFA. Eu acho que mecanismos, dinheiro para implantar não falta, é uma questão mesmo de boa vontade, uma questão mesmo de iniciativa, para que a gente possa, né, vislumbrar aí, né, sonhar com dias melhores aí com o nosso futebol, nosso querido futebol brasileiro. Isso aí me deixa sempre uma frase que eu falo em quase toda palestra minha, mas é porque isso é uma noção que está sempre na minha cabeça. Nós, seres humanos, somos como a água. Né? Essa água, quando ela encontra um obstáculo, ela contorna, ela passa por baixo, ela passa de lado, ela destrói o obstáculo, o que é que seja. Né? Então, a mente humana, a gente tem essa capacidade, que é a tal da inteligência lateral, né? Que é literalmente a gente consegue pensar aqui e achar um caminho por lá. Então, de fato, desde 2015, inúmeras formas de se contornar a proibição do TPO surgiram, né? Uma das mais clássicas é aquele famoso comissionamento exclusivo com 10%, né? Que se criou especialmente para os agentes. Né? Então, formas de contornar, toda vez que você tem uma regulação que ela chega de uma maneira impositiva demais, e isso a gente diz para a TPO, a gente está dizendo isso também para a regulação da limitação de comissão dos agentes, por exemplo. Né? Então, até uma reflexão sobre a questão legislativa em si, né? Não adianta a gente criar leis que são peruca, que vão completamente contra a prática, porque muito provavelmente elas não vão viger. Né? Vide aqui no Brasil, o caso clássico nosso, daquela lei que proíbe de utilizar celular dentro de banco. Né? Bom, tem muito tempo que eu não vou ao banco, mas todas as vezes que eu entrei num banco na minha vida, eu usei meu celular, ninguém nunca me pediu para não usar. Então não adianta você querer transformar demais a prática através da atividade regulatória, que você não vai conseguir. Né? Você vai achar formas de subverter, de contornar, de circunvencionar isso. Então, vejamos as cenas dos próximos capítulos. Você vê que tudo que é bom passa rápido, voou nosso papo, eu ainda queria te fazer várias perguntas, nem deu tempo. Verdade, né? Quero dar parabéns a você por um excelente artigo, dizer que eu, como seu professor, fico orgulhoso demais, fico muito feliz. Foi uma alegria. Já te falei que vou colocar no meu currículo essa live, né? Imagina, eu que tenho que colocar no meu, Rafa. Eu agradeço enormemente pela sua disponibilidade, pela sua gentileza. Foi um excelente papo, espero que o pessoal em casa tenha curtido também. Aprendi um monte com você, muito obrigado. E te desejo tudo de melhor sempre. E pessoal de casa, mais uma vez, obrigado pela audiência. Vamos lembrar de novo, o IBDD é um órgão construído por todos nós, né, uma entidade onde a gente está aqui para construir, para criar conhecimento juntos. Qualquer pessoa pode se tornar membro ou membro afiliado do IBDD, contanto que faça o processo correto de inscrição, e ao se tornar membro e membra, pode escrever para a coluna e estar aqui numa live comigo ou com qualquer outra apresentador ou apresentadora. Né? Então, isso dito, encorajo veementemente, né, Rafa, que as pessoas se tornem membros e membros do IBDD, que as pessoas escrevam, que as pessoas participem de live. Na quinta-feira, depois de amanhã, tem mais live às 19 horas, não vai ser comigo, mas vai ser com alguém extremamente qualificado ou qualificada. Nós estamos com um time de apresentadoras, inclusive, que é fenomenal. Então, isso para o IBDD é redundância, né? Exatamente. Então, Rafa, muito obrigado. Pessoal de casa, da audiência, muitíssimo obrigado e nos vemos muito em breve. Um grande abraço para todo mundo. Um abração, Léo. Agradeço a você, agradeço a Júlia, né? A Júlia Gelli, né? Pela paciência comigo aí com o artigo. Mais uma vez, parabenizar Léo Andreotti, você, Delbin, toda essa turma aí que faz esse trabalho no direito desportivo com mais do que competência, né? Com um amor grande mesmo. Falar para os colegas que nos assistiram, né? Que venham para o direito esportivo,
que é realmente fascinante, né? Eu confesso que estou realizando um sonho na minha vida, que é unir as minhas duas paixões, né? Que é o esporte, o futebol e a minha advocacia. E aconselho a todos a vir junto conosco, né? Como o Júlia mesmo falou, somos um time e contem sempre conosco. Só tenham aqui a agradecer pela oportunidade e pelo espaço. Grande abraço. Beleza. Abração, abração para o Rafa, abração para todo mundo de casa. Até quinta-feira. Tchau, tchau.